dando uma palavra e logo dando sequência ao batismo. Senhor meu Pai, Senhor, somos gratos, Senhor, por tudo que tem nos concedido nesses 10 anos que aqui estamos nesse lugar. Senhor, temos declarado que este ano é o ano da gratidão. E somos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido, porque até aqui o Senhor tem nos amparado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Fala conosco nessa manhã, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Nós estamos saindo do ano da evidência. Sempre quando Deus nos dá a palavra do ano, nós, em setembro, nós buscamos a palavra em oração, jejum, e pedimos para que o Senhor venha nos direcionar com uma palavra profética para o ano. E confesso que muitas vezes, ao receber a palavra profética, a gente fica se perguntando, mas por que essa palavra? Onde Deus quer nos levar, ou por que Deus nos deu essa palavra? Este ano de 2025, que está findando, e para nós o ano profético finda em setembro, foi o ano da evidência. Quando lançamos o ano da evidência, pensamos como ser evidente. E o Senhor nos levou uma palavra ao povo de Israel. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos muito alegres. A evidência, ela chega aos olhos dos outros. Muitas vezes nós não percebemos. Os outros, as pessoas, gentios, como diz aqui a palavra, olhava para o povo de Israel e dizia: grandes coisas Deus fez por estes. Mas era um povo que estava no caminho, saindo de um cativeiro. Não tinha bens, não tinha nada ainda. Estavam saindo de uma situação de 70 anos de cativeiro. Mas havia algo no espírito deles, havia algo na alma deles, que já mostrava que eles eram nobres. Que havia nobreza. E quando eles olham para si mesmo, a gratidão só acontece quando nós conseguimos olhar para dentro de nós. Enquanto nós estivermos fazendo comparação com outras pessoas, nós não olhamos para dentro de nós. O povo de Israel, ele foi exatamente para o cativeiro por olhar pelos outros povos. Quem são os outros povos? O que eles adoram, o que eles têm. E por invejar o que os outros tinham, eles caem em cativeiro. Mas quando eles estão no caminho, saindo do cativeiro, eles aprendem algo muito importante. Todos olhavam para eles e sabiam que eles eram nobres, filhos de Deus, filhos da promessa. O mundo lá fora olha para você, olha para nós e sabe que há uma promessa dentro de nós. Mas o importante, muitas vezes nós queremos nos parecer com o mundo. Esse foi o problema de Israel. Ele quis se parecer com os babilônicos. Ele quis adorar os deuses dos babilônicos. E aí ele cai em escravidão. Ele se torna um escravo. Deixou de ser líder, deixou de ser grande, deixou de ser o filho de Deus, povo de Deus, e se torna um povo escravo. Mas Deus, por misericórdia, vai buscá-los e traz eles pelo caminho. E onde eles passavam, eles ouviam: grandes coisas Deus fez por estes. E eles ouviram aquilo e se perguntavam: mas que grandes coisas Deus fez? Aí eles olham para dentro de si e eles têm para agradecer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. O que impressionava o mundo em volta de Israel, ou daquela comitiva? As suas canções. Como eles eram alegres, como eles cantavam, como eles agradeciam, como eles tinham esperança. E eles dizem:
quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Sonhar. Depois de 10 anos, minha esposa trouxe um relato do nosso princípio. Começamos, aqui era um sítio, aqui era uma casa, onde está esses cômodos, agora era a casa, onde começamos a igreja. Com poucas pessoas, mas pessoas com fé. Tudo o que vocês estão vendo aqui é resultado de dízimos e de ofertas. De trabalho, de dedicação, de pessoas que trouxeram ao altar. E conforme a Rihanna, a Tainá, que trabalham, foram as duas crianças que começaram a colocar no nosso coração a trabalhar. Porque quando nós anunciamos, nós vamos fazer a obra, na outra semana elas já estavam preparando algumas coisinhas para vender e trazer de oferta. Crianças de, hoje elas têm 14, 15 anos, tinham 5, 6 anos. Pessoas que hoje eu vou batizar, eu apresentei nesse lugar. Isto vai alegrando o nosso coração. Se nós olharmos para fora e começarmos a querermos sermos como fulano, como ciclano, não, nós temos que olhar para dentro de nós. Deus está dentro de você. A gratidão vai nos levar a sair de uma situação de servidão ou de escravidão. Então, 2026 é o ano da gratidão. A gratidão, ela não elimina problemas, mas muda a postura diante deles. Quando temos gratidão, não é que nós não teremos mais problemas, mas muda a nossa postura diante de um problema. Minha esposa, ela pode dizer que eu aprendi a falar de amor em meio à dor. Logo que nós compramos o terreno aqui, em maio, em agosto de 2015, perdi a minha esposa, a primeira esposa, a mãe dos meus filhos. E ali estava numa decisão de parar. Conheci a Maria pela internet, meu filho professor, dando cursos, e ela era a primeira aluna dele, e ela manda uma mensagem de pesar, e ali aquela mensagem tocou o meu coração, porque foi um versículo da palavra de Deus, e começamos a conversar pela internet, nos vimos 3 vezes. Um dia que ela veio conhecer, o dia que ela veio marcar o casamento e no dia do casamento. 3 dias nós nos vemos. Mas não foi decisão sem oração. Pedi à igreja quando fiquei viúvo, dizendo, preciso casar. Preciso casar. Não quero estar no altar sem a minha esposa, sem a minha esposa. Deus levou aquela que era minha companheira de quase 40 anos, ajudadora, de muito trabalho, estar juntos, orando, chorando. E eu disse, para continuar como pastor, Deus tem que me dar uma esposa. E pedi à igreja, minha irmã Marli, ore. Ore para Deus preparar uma esposa. E graças a Deus, aí está Maria, uma esposa excelente, alguém que está dia a dia comigo na obra. Ela é mais construtora do que eu, né? Ela briga com todo mundo, eu não sei. Ela que cobra os pedreiros, cobra todo mundo. Ainda ontem falei para ela, você fala demais, espana até as pessoas, calma, não é assim não. Então ela tem ajudado, trabalhado, porque ela tem um amor muito grande pela obra. E é isso que nós pedimos a Deus. Então tudo que foi dessa etapa de 10 anos, é porque Deus me deu uma companheira que esteve lado a lado. Às vezes ela não sobe no altar, ela não está pregando, mas ela está junto, passo a passo. Então a gratidão não vai eliminar os problemas, mas muda a postura diante deles, tornando os fardos mais leves e nos aproximando-nos a Deus. A palavra 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, abra a tua Bíblia.
segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 11, diz assim: para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós dei graças a Deus. Paulo ensina a igreja a ser grato. A entrega cristã, ela não é por obrigação, mas é com alegria. Tudo que nós vamos entregar a Deus, nada pode ser por obrigação, é por alegria. Entregar com alegria, a gratidão, glorificação a Deus. Ele nos mostra a sua graça, nos capacita a sermos bênção. Somos feitos canais e não reservatórios. Nós somos um canal de bênção e não um reservatório. Nós não temos acumular, mas sermos um canal de bênção. Depois de 10 anos, olhando tudo isso, as pessoas podem perguntar: mas quanto se gastou em tudo isso? Não sei, porque foi um canal. Vinha e aplicando, e Deus foi dando condições. Como a minha esposa disse, havia dias que haveria contas para acertar e não tinha o necessário, mas do nada Deus trazia uma pessoa e supria as nossas necessidades. Isso nos animava a fazer mais. Eu lembro quando estávamos ainda na primeira etapa da igreja e uma pessoa disse para mim: olha, isso aqui já está bom demais. E naquele momento trouxe um desânimo ao meu coração. Até disse para minha esposa, tínhamos uma parede de drywall que era provisória. E ele disse: tira essa parede de drywall, já fecha, isso aqui já está bom demais. E eu disse a ela, e conversamos: olha, essa pessoa que inclusive era tesoureiro, ele disse que já está bom demais. E eu disse: nós vamos continuar a obra. Chegou um dia que não havia ninguém na igreja, porque nós estávamos em pandemia e não podia receber pessoas na igreja, mas nós fazíamos o culto e transmitia, eu, minha esposa, as meninas do louvor vinham louvar. E naquela noite, sem ninguém saber, eu disse: irmãos, nós vamos continuar a obra. Traga ofertas, seja dizimista, porque a obra vai continuar. E não havia ninguém dentro da igreja. Foi um ato de fé. E o Senhor se agradou daquele ato de fé. Se tivéssemos parado, não teríamos esse espaço aqui hoje. Se tivéssemos desanimado, estaríamos tímidos, não teríamos feito a fachada da igreja, não teríamos feito tudo que foi feito. Então não recebam uma palavra contrária. Sempre que receber uma palavra contrária, vai confirmar com Deus: é isso mesmo? Porque é muito fácil receber uma palavra contrária e se acomodar. Não receba uma palavra contrária. Seja firme, seja confiante. Então Paulo está dizendo: Deus enriquece os seus amados em todas as áreas, para que possamos ser generosos em todas as ocasiões, resultando em ações e graças a Deus. Minha esposa agradeceu pessoas que trabalharam aqui. Ontem recebemos aqui o primeiro empreiteiro, que começou os primeiros fundações, está se mudando para o litoral. E ele, ao olhar tudo, disse: Deus é contigo. Eu vejo Deus. E lembrei dessa palavra do ano da evidência. As pessoas vão olhar e vão dizer: grandes coisas Deus fez por vós. Mas nós temos que olhar para nós, dentro de nós, e agradecer. Deus tem feito grandes coisas por nós. Então, resultando em ações de graça, não por obrigação, mas com alegria, tornando-nos canais de bênção para todos ao nosso redor. Então Paulo, ele diz, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco,
pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Algo que, nesses 10 anos, não fizemos uma campanha de construção. Não chamamos, irmãos, olha, compra o tijolinho, irmão, faça isso, irmão, faça aquilo. Mas uma coisa era certa, todos aqueles que semeavam são abençoados. Porque toda oferta, todo dízimo, nós levamos e elevamos ao Senhor para que receba e enriqueça aquele que contribuiu. Então a palavra, ela vai nos ensinando que o Senhor enriquece. Mas nos enriquece para quê? Por quê? Para sermos um canal de bênção. Nós não somos para ficar guardando. O que eu tenho ensinado aos membros da igreja, quando a minha esposa me conheceu, ela era de uma igreja muito tradicional, e era daquela igreja que, olha, você tem que estar aqui domingo, você precisa fazer parte do louvor, você precisa fazer parte daquilo. E eu chegava domingo e falava, irmãos, vai tirar umas férias, vai descansar, vai para a praia, pega a sua família, vai para a praia. E um dia ela chegou para mim e disse, você é doido? Porque em vez de chamar o povo para a igreja, você manda o povo ir para a praia. Para adorar a Deus, precisa ser com gratidão e não por obrigação. Venha adorar a Deus. Mas quando você toma a decisão de vir adorar a Deus, venha com gratidão. Porque Ele vai te conceder os dias na praia, Ele vai te conceder o melhor trabalho, Ele vai te conceder a saúde. Então venha com gratidão. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, o que semeia pouco, colhe pouco. Você quer semear pouco? Ninguém é obrigado a semear. Olha, eu nunca preguei, você tem que dar 10 para receber 1000. Não creio nisso. Eu creio que, como a Rihanna disse, o altar não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você deposita para a obra de Deus, há um Deus que está vendo que você faz parte do seu reino e vai colocando mais nas tuas mãos. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque muitas pessoas não saem do pouco, porque quando ele pega pouco, ele fecha as mãos. Avarento, ganância, medo. Ele tem medo. Mas quando você crê que Deus te abençoa, você é liberal. Porque Deus vai multiplicando, Deus vai abençoando. Então, é um tempo de aprendermos com Deus. E não há ninguém melhor para aprender do que aprender com Jesus. Nós somos cristãos porque nós não somos de uma religião. Eu sou evangélico, eu sou católico romano. Não, nós somos cristãos. E nós temos que nos unir em Cristo. Parar de placa de igreja, parar de brigas, de divisões. Nós temos um único Senhor, Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. E com Ele temos que aprender. Seguir os passos de Jesus. Eu não sou cristão se eu não sigo aquilo que Jesus ensina. Jesus ensina o perdão e eu digo eu não perdoo. Eu não sou cristão. Eu preciso aprender com Jesus como perdoar, como ser maltratado e mesmo assim ainda perdoar. Então abra a tua Bíblia em João 11, versículo 39 em diante, diz assim a palavra. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus, não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. A gratidão não é depois que você recebe, é antes.
Nós esperamos receber uma dádiva para sermos gratos. A gratidão é algo que tem que estar dentro do nosso ser. As pessoas felizes são gratas. As pessoas com saúde são pessoas gratas. As pessoas que são gratas, elas conquistam coisas que aos olhos dos outros seria impossível. Todos estavam dizendo para Jesus: olha, ele já está morto há 4 dias, não tem mais jeito. Jesus disse: tira a pedra. Às vezes nós precisamos tirar uma pedra que está em nosso coração, que impede do milagre acontecer. Há muitas pedras que nos impedem do milagre acontecer. Mas Jesus, ele não entra ali, naquele lugar, ele diz: tira a pedra. E ele chama Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Nós temos que sair de uma vida pequena, de uma vida mesquinha, ir ao encontro de Jesus. Jesus tem algo fabuloso sempre para nos ensinar. Ele tinha afinidade com o Pai, intimidade com o Pai, mas as palavras de Jesus é: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele já estava dizendo: eu sei que o Senhor me ouve. Sempre que você entrar numa oração, saiba que vai haver resposta. Ah, mas Deus não responde. Não, às vezes você não entende o que Deus está falando. Ou Deus não está falando aquilo que você gostaria de ouvir que Ele falasse. Ouça o que Deus tem para falar. Abra a tua Bíblia em Mateus 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus está agora agradecendo ao Pai, porque muitos dos segredos do Pai foi revelado a pessoas simples. Havia muitos entendidos, muitos religiosos. Um deles foi encontrar com Jesus de madrugada. E Jesus trouxe todo o ensinamento do batismo e da vida cristã a uma única pessoa. Ele está dizendo agora: Pai, eu te agradeço, porque revelou a pessoas simples, não pessoas cheias do conhecimento. Um grande problema que é a vaidade. Quando nós nos enchemos de conhecimento, nós ficamos vaidosos, cheios de si, cheios do eu. O que mais derruba um ser humano é a vaidade. Por isso Jesus ensina: seja simples como a pomba e astuto como a serpente. A pomba é o simbolismo do Espírito Santo. A pomba é o único animal que não tem fel. Você pode cortar ela de todos os lugares, ela não vai amargar. Por isso é o simbolismo do Espírito Santo de Deus. Um cristão não pode ter amargura. Quando um cristão está dizendo: eu estou amargo, eu estou em amargura, está faltando o Espírito de Deus na vida dele. Ah, mas eu sou crente, eu vou à igreja, eu vou à missa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de você receber o Espírito Santo de Deus. Estou falando de você ser simples como a pomba. Nada te machuca, nada te maltrata, nada te ofende. Nada te ofende. Você aprendeu com Cristo a perdoar, a liberar. Você aprendeu a passar por cima de algumas situações, a se entregar. Então Jesus agora está agradecendo, porque pessoas simples entenderam o Evangelho. Eu fico até rindo quando as pessoas dizem: pastor, eu vou fazer um curso de teologia.
eu digo, meu Deus, mais um que vai se perder. Por quê? Porque tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Conhecimento é bom. Conhecimento, estudar é bom. Estou falando disso. Mas cuidado com autoconhecimento. Cuidado com a vaidade. A vaidade derruba os maiores pregadores, os maiores homens. São derrubados na vaidade. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instruções aquilo que escondeste dos sábios instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. Olha que Jesus diz ao Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. Em confundir sábios e elevar simples. Marcos capítulo 6, versículo 41 diz assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante dele, e repartiu os 2 peixes por todos. A bênção da multiplicação começa no agradecimento. Quanto tempo faz que você vai ao mercado, chega com as compras em casa e não agradece? Quanto tempo faz que você faz as compras no supermercado, traz para a sua casa e não santifica para a saúde da sua família? Os pães e os peixes, ao chegar às mãos de Jesus, ele poderia simplesmente falar, distribua para esses famintos aí. Ele pega, eleva os olhos e agradece. A gratidão não muda os problemas, mas torna mais leve cada problema. Eu só tenho um pão. Que bênção! Agradeça por um pão que você tem hoje. Eu estou nesse trabalho, eu não gosto desse trabalho. Comece agradecendo pelo trabalho que você está hoje. Seja fiel no pequeno trabalho e Deus vai te colocar muito além. Agradeça por aquilo que os seus pais estão te concedendo hoje, para que você possa ser merecedor de conquistar muito mais. Filhos que não agradecem, filhos que não reconhecem o sacrifício do pai e da mãe, nós temos que mudar o nosso conceito. Então esse é o ano de gratidão. E temos que aprender com Jesus. Rendeu graças, partiu o pão e distribuiu. Jesus reconhecia a soberania de Deus, Pai, como a fonte de vida, autoridade e verdade. Jesus, mesmo sendo Deus, nascendo da Virgem Maria, concedido pelo Espírito Santo, se fez homem, mas era Deus. Mesmo sendo Deus, ele nunca usurpou o lugar do Pai. Toda a honra, toda a glória ao Pai. Gratidão. A oração de Jesus por seus discípulos é que estivessem unidos, assim como ele e o Pai o eram. Qual a oração que Jesus fez pelos seus discípulos? Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. O cristianismo está perdendo espaço, porque o inimigo arrumou uma artimanha contra o cristianismo: divisões. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele. O foco é Cristo. Não aceite outro evangelho que não fale de Cristo. Não aceite um evangelho que só fale de dinheiro. Não, é Cristo. O Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus dá prosperidade? Com certeza.
com certeza. Mas não creia em alguém que só fala em dinheiro. Não. Creia em alguém que fala em Cristo. A gratidão apresentada por Jesus é um hábito constante em seu ministério. É um hábito constante. Jesus, em cada momento, ele parava para agradecer. Ele tinha gratidão a tudo o que estava acontecendo. Abra a tua Bíblia em Mateus 26, versículo 26 também. Diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, ele toma o simbolismo do seu corpo, o pão, simbolismo do seu sangue, o vinho, e ele dá graças e diz: comei e bebei, sejam participantes do meu corpo. Se você não tiver Cristo dentro de você, vai ser difícil ser grato, vai ser difícil agradecer. E o tema deste ano, que é o ano da gratidão, nós temos, abra a tua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que eles procedessem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A gratidão de Simeão. Ele tinha recebido uma palavra profética, que ele tomaria o Salvador em suas mãos. Mas entra um menino no templo. Ninguém poderia dizer aquele menino era o Salvador. Por isso a palavra diz que havia em Simeão o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não vai entender o processo. Sem o Espírito de Deus, você não vai entender o momento de agradecer. Sem o Espírito de Deus, você não vai entender que nós estamos vivendo esses nossos dias, os últimos dias. Você não vai entender que este não é um tempo de se perder, mas é um tempo de se encontrar. Não é um tempo de se perder com o mundo. O mundo, você sai pelos shopping centers da vida e você olha e você volta para a sua casa dizendo: o mundo enlouqueceu. As pessoas estão enlouquecidas. As pessoas não sabem quem são. Então é um tempo de se encontrar e não um tempo de se perder. Simeão, ele estava ali, e algo que ele é revelado, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Justo, temente a Deus, e estava esperando a consolação de Israel. O que nós estamos esperando hoje? A volta de Cristo. Buscar a sua igreja. É um tempo de espera. Então não é um tempo de se perder. É um tempo de estar no templo, esperando, confiando. E templo não é lugar físico. Adorando a Deus, amando a Deus, buscando a Deus, buscando as suas palavras, buscando o seu ensinamento. Então esse é um tempo de gratidão.
Somos gratos a Deus, porque o Senhor, como nos dias de Simeão, havia uma multidão no templo, havia centenas ou milhares de sacerdotes, mas quem esperava, recebeu. Quem estiver esperando, vai receber. Quem se manter firme, vai receber. Quem se manter com fé, vai ver a glória de Deus. Não é um tempo de se perder, é um tempo de se encontrar. É um tempo de não abrir mão do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? Curva essa cabeça. Senhor meu Pai, Senhor, temos tanto a Te agradecer, tão pouco a pedir. Senhor, temos tanto ainda a apresentar a Ti, Senhor, para que a nossa vida possa avançar. Há problemas, há situações, Senhor, há adversidades, mas sabemos que tudo isso, Pai, coopera para o nosso crescimento. Por isso nos ensina, Senhor, a nos manter firmes, nos ensina a vencer os obstáculos, nos ensina a nos manter em fé, nos ensina a sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela Tua graça, pela Tua presença. Senhor, que não venhamos nos cansar, que não venhamos nos desanimar, que não venhamos tirar as mãos do arado, mas venhamos sim, Pai, buscar a Tua face, cada dia mais, cada dia nos entregarmos diante de Ti, cada dia buscar a unção do Teu Espírito Santo e o direcionamento, aprendendo, Pai, a gratidão em todo e qualquer momento. Senhor, entramos ao ano 2026, o ano da gratidão. Não poderíamos nos esquecer de tudo que o Senhor já tem nos concedido, mas entraremos neste ano, Pai, de um modo diferente, aprendendo a agradecer pelo alimento, aprendendo a agradecer pela proteção, pela guarda, até por aquilo que eu não esperava e aconteceu e me sobreveio de uma maneira espantosa, porque eu não sei o que o Senhor está preparando, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso te agradecemos por mais esta etapa, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes, pelos cooperadores, por todos aqueles que estiveram, Senhor, presente nesse tempo. Somos gratos por todos eles e colocamos eles diante da Tua face, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?